Eu sou André Castilho, diretamente aqui do CBM 2025. É o Congresso Brasileiro de Missões e este é o podcast AMTB RTM Brasil. A AMTB é a Associação de Missões Transculturais Brasileiras, que promove este evento a cada 3 anos, que reúne igrejas, associações, organizações, pessoas, muita gente querendo falar de Jesus para outras pessoas. Por quê? Porque Jesus transformou a minha vida, transformou a vida da gente e quer fazer deste mundo, deste lugar, um lugar cada vez mais maravilhoso, cheio de esperança, cheio de alegria, mas a alegria verdadeira que vem do nosso Senhor Jesus. E um povo que é alegre, mas muito necessitado, em vários sentidos, principalmente de Jesus, é o povo sertanejo. Por isso nós estamos aqui para conversar sobre Venha ao Teu Reino para o povo do sertão. Venha ao Teu Reino é o tema do CBM 2025 e queremos que ele venha para todos, inclusive para o povo sertanejo. Certo, Kleber Campos, da Missão Pro Sertão? Certo, André, muito obrigado. É um prazer estar aqui na Rádio Transmundial, juntamente com vocês. E será um prazer poder compartilhar um pouco sobre o nosso sertão. Tiago Neves, da AMES, a gente quer ver o sertão virar um mar de alegria, um mar de bênção, um mar cheio de Jesus, cheio da glória de Deus. Olá, André, olá, nossos espectadores aí, ouvintes também na Rádio Transmundial. Nós queremos que o reino de Deus se manifeste na terra, assim como Jesus nos ensinou nos evangelhos e em Atos dos Apóstolos nós vemos. Cada pessoa carregando a verdade do evangelho pode transmiti-la a outras pessoas. E a missão no sertão tem essa esperança que o evangelho ele transborde de povoado em povoado, de coração em coração, de família em família, para a glória de Deus. Primeiro eu queria saber de cada um de vocês dois, por que é que vocês se apaixonaram pelo povo sertanejo? O povo sertanejo é um povo apaixonante? O povo sertanejo é um povo apaixonante em todos os sentidos, né? Vai desde a culinária até a sua característica que lhe é peculiar. Mas o que me fez me apaixonar pelo povo sertanejo, na verdade, pelos desafios do sertão, foi uma experiência que eu tive que foi uma virada de chave em um contexto de povoado, onde eu apresentei o evangelho para uma senhora que não fazia ideia de quem era Jesus. Ela conhecia elementos religiosos como Padre Cícero, Frei Damião e algumas imagens, mas ela não fazia ideia de quem era Jesus. Então, a partir desse momento em que eu tive essa experiência, foi que eu decidi no coração, Deus falou comigo, é isso que você precisa fazer. E foi a partir daí que eu tomei essa decisão de poder dedicar a minha vida na evangelização do povo sertanejo. Tiago, e a sua experiência? Como é que foi? Você sentiu a vontade de Deus para você falar para o povo sertanejo? Ou você falou, o povo sertanejo precisa conhecer a vontade de Deus? Olha, na minha situação, Kleber, foi diferente. Eu não escolhi para o sertão. Deus criou uma armadilha de amor para mim, para a minha igreja, para o meu pastor, para a nossa comunidade. Nós estávamos num dia comum de culto, domingo, acabou aquela festividade domingo normal, todos fomos para casa. Na segunda de manhã, meu pastor me liga e pergunta, Tiago, o que você acha da gente ir para o sertão amanhã? Aí eu, como assim sertão? Nós nunca conversamos sobre o sertão. É porque um irmão nos convidou para visitar os campos missionários sertanejos e é amanhã. E eu perguntei para ele se podia levar o meu pastor auxiliar. E ele falou que tem uma vaga, pode levar. Aí eu falei, pastor, só um momento, eu vou ver na empresa, eu tinha uma agenda para a semana, na época eu tinha uma empresa, tinha um contrato se eu atendendo, então vou cancelar a agenda, ver se eu consigo e te ligo. Naquela mesma manhã, liguei, faz várias ligações, consegui. Falei, pastor, certinho, a gente sai que horas amanhã? Amanhã, 7 horas da manhã, no aeroporto. Falei, beleza, amanhã então a gente sai. Então, na manhã de terça-feira dessa semana, fatídica aí, foi em março de 2017. Nós fomos para o campo missionário. Ficamos terça, quarta e quinta-feira percorrendo ali os campos do Vale do Salitre, em Juazeiro, e também em Casa Nova, né, já do lado de cima do Rio São Francisco. E nesses 3 dias, o que nós vimos e ouvimos foi suficiente
para trazermos para a igreja local uma notícia, Deus tem nos chamado para o sertão. E quando contamos à igreja, a igreja de pronto entendeu, aquilo que estávamos esperando, a gente estava orando 1 ano, esperando uma oportunidade missionária. Nós tínhamos acabado de sair do Rio Grande do Sul, num período de 10 anos como igreja local, e eu tinha acabado de chegar na igreja ali para assumir os jovens, então foi um período de muitas mudanças. E a igreja estava 1 ano orando, Deus nos deu uma oportunidade missionária. E aí surge esse convite, inesperado, uma segunda-feira, na terça a gente está lá, na quinta-feira a gente volta, no próximo domingo a igreja já estava incendiada, vamos. E foi assim. Mas aí você se apaixonou também pelo povo sertanejo? Isso foi em março de 17. De março a julho, nós montamos a primeira caravana, 86 pessoas, embora para o sertão. E foi assim que a gente começou. E eu cheguei em casa contando a notícia. Minha mulher também nem sabia como é que seria isso. E a primeira palavra lá de casa foi, eu não quero ir nesse lugar não, minha mulher. Quero não. Porque fala coisas muito difíceis de lá. As pessoas sofrem muito e tudo. E Deus fez um trabalho na nossa comunidade, na nossa família, na nossa casa, até nos levar como família missionária para o campo também. A gente está num ambiente aqui de evento, e o ambiente de evento sempre é um ambiente com alguns desafios. Então, vou pedir para tanto o Kleber quanto o Thiago aproximarem um pouquinho mais o microfone. Esqueci de falar isso para eles, perdão, antes de começar a entrevista, mas agora a gente realinha a rádio. Tem dessas coisas também. Esse negócio de TV, às vezes fica muito chique, Kleber. Então eu gosto de um negócio mais... Eu sei que o sertanejo tem muito disso, né? De ser mais informal. Então eu quero saber de vocês. Se eu pudesse dizer assim, esse é o sertanejo. Características do sertanejo. Que características vocês dariam para descrever o sertanejo, o povo do sertão? Acho que uma das características muito importantes, e isso facilita muito o acesso ao Evangelho, é que a cultura do sertanejo é uma cultura de portas abertas. E o sertanejo, ele ama receber estrangeiros, pessoas de fora, pessoas que estão vindo de um outro contexto. Aonde você chegar, numa casa de qualquer sertanejo, e você souber conversar e ouvir, você vai receber ali um cafezinho, você vai ser bem recebido. Então, a cultura sertaneja, ela tem essa característica muito interessante, que é uma característica de portas abertas, de ouvir e de contar histórias. Que outras características você pode acrescentar aqui? O Kleber já deve ter passado por isso várias vezes, né? De visitar alguém e falar, olha, a gente queria voltar aqui, você permite que a gente volte? Sim. Ou então a gente vai fazer uma reunião na casa da Dona Maria, ali embaixo, no povoado de baixo. Você vai lá? Vou. E você pode contar. A pessoa falou, cumpre a palavra. Pensa num povo que cumpre a palavra e tem zelo pela palavra que dá às outras pessoas. Eu estava num povoado e aí nesse lugar só tinha aquela casinha no meio do povoado, era um lugar de casas muito separadas umas das outras. E naquela casinha, luz na frente da casa, um típico culto do sertão, né? Cadeiras ali improvisadas na frente e em volta um breu. Você não via nada. Eu não via outra casa vizinha, de tão distante que era, e tinha alguma vegetação também. E aí o irmão falou, vai ter culto hoje à noite. Os irmãos falaram que vem para cá. Aí, amém, arrumamos ali, não tinha ninguém, só pro dono da casa e a gente. E eu, gente, cadê esse povo que vai vir, né? Daqui a pouco começam algumas luzes vindo do horizonte, no meio do mato, na trilha, no picado. Moço, os crentes vindo. De um lado, do outro. E ali encheu aquelas cadeiras, nós cultuamos ao Senhor. Então, é lindo você ver a pessoa falar, eu quero Jesus, e ela quer mesmo. E ela fala, eu vou, e ela vai. Ela fala, eu vou persistir, e ela persiste, e é assim. Você falou de persistência, e a sua esposa mesmo falou, é um lugar, o sertão, e essa imagem que nós, pelo menos do sul, né? Nem vou falar sudeste, porque para eles é tudo sul, né? Que nós do sul temos, é um povo que sofre muito. Ok, mas só sofre. Quais são as coisas boas de estar no sertão? Quais são as bênçãos que podem existir no ambiente sertanejo do Nordeste? Então, se a gente for... O ambiente sertanejo, claro, tem seus desafios, né? Como você falou, existem lugares no sertão em que há uma grande necessidade em relação à questão da água, a seca, a estiagem, todo esse contexto é uma realidade sertaneja. Mas eu acho que o melhor do sertanejo é o próprio sertanejo, né? São as pessoas. Porque mesmo diante de todas as dificuldades, todo o sofrimento, o sertanejo é um povo alegre.
né? Não é aquele povo triste, aquele povo assim mais... claro, ele tem as suas particularidades, né, devido a tanto sofrimento, mas ainda assim, no contexto de sofrimento que eles vivem, são um povo alegre. São um povo alegre, um povo hospitaleiro. E é isso, eu acho que o melhor do sertão é o próprio sertanejo. Quase que todos os sertanejos são bons contadores de histórias. Então, cada casa que você entrar, você vai encontrar geralmente um bom contador de história. Alguém que vai contar, abrir até a vida dele inteira para você. Então, conta uma história pra gente. Você já contou uma, conta mais uma aí. Conta mais um caos aí do sertão que você tem vivido. Povoado de Mônica, em Morro do Chapéu. O missionário nos levou para conhecer ali. Eu estava pastoreando em outro lugar, fui visitar essa família missionária. Ele falou, estou começando um trabalho na região assim, vamos lá então. Aí mostrou onde as crianças jogavam bola, a casa onde acontecia a reunião. Ele falou, tem um moço que você precisa conhecer. Aí fomos na casa desse moço. Pensa num artista, escondido assim, né? Numa casa simples, no meio de um povoado, longe da cidade. E o moço pegava uma tora de pau seco no meio da caatinga e aquilo virava a família dele. Ele fez, aqui fiz a minha manhinha. Ele esculpiu a manhinha dele. E aqui foi num dia que ela me levou à feira e ele esculpiu ele do lado de mão dada com a manhinha. E ele fazia os animais da região, e ele mostrava a casa, e esculturas pela casa, e ele contava a história de cada uma delas, e ele escrevia poemas. Ele falou, vou contar um poema. Aí contando, ele cravava um poema. Aí eu, Jesus, eu lembrei da família de Bezalel. Deus sabe como plantar dons e talentos onde Ele quer. Ele tem um propósito para cada um de nós. Então, quando a gente anda pelo sertão, a gente vê Deus no sertão, porque em cada casa, em cada família tem uma história, tem um porquê, tem os motivos, tem uma luta e tem as vitórias familiares também. E que nos impulsionam aí um pouco mais distante, um pouco mais longe, porque sempre tem. Alguém me perguntou antes da gente sentar aqui para conversar, o sertão já está alcançado? Pode perguntar para o Cléber. Certamente tem povoados próximos onde ele atende, que ele gostaria de atender, mas ainda não consegue atender. Ou seja, ainda não está alcançado lá. Lá onde nós estamos também tem vários lugares onde a gente gostaria de ir, mas ainda não consegue ir. Ainda tem muito para a gente alcançar no sertão. Então, beleza, eu vou puxar esse fio aqui, porque a gente está num congresso missionário. Então, vocês trabalham com missões no sertão. E aí vem a pergunta, né? Por que trabalhar com missões no sertão? Porque nós falamos aqui de povos não alcançados e tem sido dado muita ênfase em povos que estão numa cultura que não é cristã, onde não é possível as pessoas ouvirem e conhecerem sobre Jesus, né? E isso é muito comum na Ásia, em alguns lugares da África, aqui na América, no Ocidente, de uma forma geral, isso é mais difícil, né? As pessoas têm uma cultura e normalmente a gente pensa no sertão, uma cultura entre aspas, cristianizada. Mas eu também já ouvi umas coisas, você falou do Rio São Francisco, né? Eu já ouvi cada história sobre o Rio São Francisco, de folclores e lendas que são muito únicos de lá, e também já ouvi de coisas únicas de lá. Então, fala um pouco sobre esses desafios espirituais do sertão, né? Por que a gente ainda precisa investir no sertão como um lugar que a gente precisa falar do Evangelho, de Jesus como Senhor e Salvador? Então, se nós pensarmos do aspecto cultural e a religiosidade no sertão, ela está muito atrelada à questão cultural. Se você, em toda parte do sertão, você vai ver sertanejos que se autodenominam católicos. Contudo, o que na verdade acontece no sertão é um fenômeno chamado de religião autoconstruída. Então, ao longo dos anos, o sertanejo ele foi construindo a sua própria religião. Então, ele mistura o catolicismo, o animismo, né, o candomblé. Então, há uma miscelânea de religiões que são atreladas à cultura sertaneja. Então, o sertanejo ele é religioso, mas isso não significa que a sua religiosidade ela o faça que ele seja um conhecedor de Jesus. Jesus é mais um dentre tantos outros santos de devoção dentro da cultura sertaneja. Então, esse é um dos grandes desafios hoje
se retratando sobre a questão religiosa, que nós temos hoje no sertão. Você que está vendo e ouvindo, você ouviu aí uns gritos, mas porque está tendo uma encenação de perseguição religiosa aqui, né? E inclusive muito impactante, porque vem uma pessoa, pega o outro. E aí a gente falando sobre essa realidade, a realidade espiritual do sertão, isso que o Kleber colocou, certamente traz desafios culturais para a gente poder levar o evangelho para o sertanejo, certo, Tiago? Como é que tem sido a experiência de vocês para falar, para apresentar o verdadeiro Jesus para o sertanejo e quais são as resistências que ele apresenta? André, por mais que a gente enxergue o sertão como sendo um lugar só, quando a gente fala o semiárido ou o sertão nordestino, parece que é um lugar só, que é um povoado só, que é uma cidade só. Na verdade, existem muitos sertões, né? E a depender da história, do contexto familiar, das lutas daquela região, nós vamos encontrar desafios distintos. Exemplo, eu pastoreei em Casa Nova. Casa Nova é um município muito grande, Bahia. Lá em Casa Nova, houve uma guerra, algumas décadas atrás, chamada Guerra do Pau de Colher. É um povoado, Pau de Colher, que nesse lugar também veio uma pessoa religiosa, que também estava pregando o fim do mundo e também juntou ao seu redor adeptos daquela crença que aguardavam o fim do mundo e também lutou contra quem não a cria naquela crença, e a polícia foi contra aquelas pessoas e ali houve uma chacina enorme, milhares de pessoas morreram naquele povoado. E o que sobrou desta guerra foi centenas de órfãos que foram espalhados pela Bahia e por outros cantos do Brasil e do Nordeste. Lá em Salvador há uma página de jornal que diz Os Órfãos da Guerra do Pau de Colher. Essas crianças foram espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Só que o povoado ficou lá e o sangue da família continuou lá. E os remanescentes continuaram na região. Como é viver num lugar em que você viu a sua família morrer, seus vizinhos morrerem, e você agora vive ali pensando, o que vai ser do futuro? Isso é só o contexto de um lugar, de um povoado sertanejo. E existem milhares de povoados no sertão. Então, quando a gente vai lidar com esta realidade dessas famílias desse lugar, a gente lida ali com rancor, com ódio, com tristeza, com amargura, com desprezo, com gente que olha ao redor e pensa, o mundo não nos ama, não gosta de nós, porque quando vieram aqui, vieram para trazer uma história que trouxe morte e, por fim, os nossos filhos foram arrancados de nós. Então, como lidar com essa situação? É amando esse povo, é vivendo com eles, é dormindo na casa deles, comendo a comida deles e experimentando os dias com eles, a ponto de alguma forma, o Espírito Santo ligar o nosso coração e a gente ter como dizer para eles, olha, existe um Deus que mudou a minha vida. Eu não vivi esta guerra, mas também houve guerras na minha casa e no meu coração. E Jesus nos curou e nos salvou. E é esse Jesus que eu venho apresentar para vocês. Só que isso leva tempo. Exige de nós um esforço que a cidade muitas vezes arranca de nós. Paciência. A gente precisa investir tempo, investir saúde, investir recurso, investir aquilo que Deus colocou no nosso coração e derramar sobre a vida dessas pessoas que, a princípio, são estranhas para nós. Mas o Evangelho nos ensina a tê-los como irmãos, como amigos e como vizinhos do céu, né? Então, quais são os desafios? São diversos desafios. E o desafio que eu posso elencar como o maior deles é o de nós, como igreja, sairmos da posição que nós estamos e irmos em direção ao lugar que Deus mandou a gente estar. E então, enfrentar o que tiver que enfrentar, porque nós não estamos sozinhos. O dono da vitória foi quem nos mandou e ele vai junto conosco. Pode falar. Eu acho que é bem interessante a gente notar essas particularidades do sertão e entender que até essa cultura religiosa ela se dá muito por conta do abandono. E quando nós falamos de sertão, e eu quero falar aqui do sertão rural, são comunidades rurais que estão um pouco mais distantes dos centros urbanos, aonde nem mesmo a Igreja Católica, que geralmente numa cidadezinha pequena sertaneja, você encontra uma igreja ali católica no centro, na praça da cidade.
Mas nessas comunidades, a igreja, nem mesmo a igreja católica tem chegado. Ela chegou nessas comunidades rurais. Então, eles vivem num certo abandono. E por conta disso, aqui há essa autoconstrução religiosa do sertanejo. O fato dele não saber diferenciar em alguma dessas comunidades Jesus de outras divindades, de outros santos religiosos, e na verdade há uma ênfase muito maior em outras imagens do que em Jesus. Então há esse abandono da igreja é que faz com que o sertanejo ele se sinta com essa característica, como o Tiago acabou de apontar aí. E aí há um chamado hoje nosso como igreja para que possamos olhar para essas comunidades que são as comunidades rurais, né, do sertão. A gente entende que a igreja, não existe uma cidade do sertão que não tenha pelo menos uma igreja evangélica. Mas existem inúmeros povoados. E a gente nem consegue dizer quantos povoados hoje não têm presença evangélica. Mas muito próximo de nós, no sertão, você não precisa andar muito para você encontrar uma comunidade que não tem um crente, que não tem nenhuma igreja envolvida na evangelização naquele lugar. Vocês têm alguns números para passar? Sim, por exemplo, quantos por cento dos povoados ainda não foram alcançados, ou a porcentagem de pessoas que ainda não foram, que ainda não conhecem ou não receberam a mensagem de Jesus no sertão? Nós estamos trabalhando nisso, né? Em 2010 surgiu um número de 6.000 comunidades sem presença evangélica. Esse número foi um aglomerado de informações das organizações missionárias que estão atuando no sertão, e chegou a ser esse dado. E todos que atuam no sertão têm essa informação. 6.000 comunidades sem presença evangélica. Na prática do dia a dia, no campo, a gente percebe que é muito provável que nós estivéssemos enganados em 2010 e que a gente precise, nesse momento, criar uma coalizão. E é o esforço que nós estamos fazendo nesse momento é esse. E até hoje fizemos reuniões sobre isso. Uma coalizão para buscar entender qual é o contexto em que nós, como organização, estamos, quais são os desafios para alcançar, para ir um pouco além, né? E trazermos informações reais e palpáveis, até para apoiar quem agora está ingressando no campo missionário e para as próximas mobilizações missionárias e planejamentos de futuro das organizações. Então, respondendo a sua pergunta, não, nós não sabemos dizer percentuais, não sabemos dizer exatamente de nenhum estado do Nordeste, não sabemos. O que nós sabemos existe uma presença missionária em todos os estados. Sim, todos os estados há uma coalizão missionária, que é menor em relação ao necessário. É pequena em relação ao necessário. Precisamos aumentar, precisamos ampliar, precisamos conversar, né, interagir, para entender, então, dar essa resposta. Espero que no próximo CBM, né, Kleber, a gente tenha essa resposta para ti, em nome de Jesus. E é algo que está acontecendo nesse CBM aqui, algo interessante. Nós cremos que Deus está preparando esse ambiente, porque realmente as informações elas não são precisas, né? E a gente tem buscado essas informações. E a partir desse CBM nós estamos trabalhando justamente para que nós tenhamos esses dados mais precisos, porque o que nós percebemos é que esses dados, por exemplo, de 6.000 comunidades não alcançadas, esses dados eram bem maiores do que o que a gente pensa, né? Se nós tratarmos de povoados, assentamentos, lugares onde ainda precisam ser alcançados, esses dados ainda eram bem maiores. Porque se nós pensarmos naquela época, dos dados de 2010 até aqui, esses dados de 6.000 povoados era quase que, para a gente estar quase zerando isso, né? Deixa eu contribuir aqui com o Kleber, porque quando a gente fala assim, que parece para nós a impressão ser maior, parece que a gente não tem dado para isso. O dado é o dia a dia. Como eu falei antes, a gente tem bases missionárias e ações missionárias em diversos lugares. A gente anda em lugares em que a gente está atendendo famílias aqui, um povoado e outro ali. E nós vemos os outros povoados que a gente não consegue ir. A gente vai até eles, a gente passa por eles, a gente ouve sobre eles, só que a gente não consegue ir até lá ainda. Então nós temos no dia a dia
essa vivência de que existem muitos lugares e tantos que nem no mapa estão. Esse mapa que nós temos dos municípios, mapa do Google, mapa que tem na internet, você vai na prefeitura, pede um mapa do município e tal, tem povoados que não estão ali, eles não existem nos mapas, né? Então, se for fazer uma pesquisa através dos documentos oficiais, essa pesquisa já vai iniciar furada, porque não existem informações sobre todos os pequenos lugares que há no sertão. Então, como fazer? Essa aqui é a questão, né? Então, como chegar nesses dados? Aí é que entra a coalizão das organizações missionárias que atuam no semiárido e ações bem intencionais relacionadas a isso. Nós vamos fazer uma caravana? Vamos fazer uma caravana, mas também vamos mapear. Vamos fazer uma incursão missionária? Vamos fazer uma incursão missionária, mas também vamos mapear. Vamos socorrer uma família missionária que está em tal lugar? Vamos socorrer, mas também vamos mapear. Então, enquanto pensamos assim, certamente nós vamos chegar em uma informação bem mais fidedigna, né? Até para nos ajudar para o futuro aí. Informação é fundamental para a gente poder cumprir a missão, né? Para poder fazer e, inclusive, direcionar as nossas estratégias de acordo com aquilo que nós entendemos que é a vontade de Deus. Kleber e Tiago, eu queria que vocês falassem também, dessem uma palavra final e falassem sobre as organizações que vocês atuam, Pró-Sertão e a AMES, começando pelo Kleber. Tá. Então, a missão Pró-Sertão é uma missão interdenominacional e hoje nós trabalhamos com 4 vertentes. A primeira é a mobilização. Nós queremos mobilizar a igreja brasileira para olhar para essa realidade, para essas comunidades rurais, onde não há a presença evangélica. E com isso nós mobilizamos igrejas, mobilizamos instituições missionárias. Nós temos parcerias com seminários que enviam seus seminaristas para experiências missionárias no sertão, para estágio, na verdade, no sertão. E nós temos o prazer de receber todos os anos uma equipe do Instituto Palavra da Vida Norte, que eles têm uma parceria conosco de enviar os seus missionários para estagiarem conosco, e outros seminários a gente tem construído essa parceria. Além disso, nós temos a capacitação. Nós trabalhamos na capacitação do sertanejo. Nós temos um curso chamado CMM, que ele é um curso que ele vem sendo aperfeiçoado há mais de 30 anos, com o objetivo de oferecer a capacitação para o sertanejo, né, sem a necessidade de tirar o obreiro do sertão. Então, nós oferecemos essa capacitação para ele, enviando o professor para núcleos onde os alunos estão mais próximos. E todo mês de janeiro, no período de férias, esses obreiros vêm para o nosso centro de treinamento, que fica a 30 quilômetros de Teresina, onde eles têm um intensivo ali de mais ou menos 17 dias. O curso dura 4 anos e durante todo o curso ele é acompanhado por um mentor. A ideia é a teoria e a prática durante o ano inteiro. Então, é um curso que ele foi idealizado e formatado para a característica do sertanejo. Então, nós trabalhamos com isso também, ainda na capacitação missionária de igrejas. Igrejas que desejam desenvolver o trabalho na zona rural e não sabem como fazer. A missão Pró-Sertão envia uma equipe, lá a gente oferece a capacitação para a igreja, para que a igreja possa oferecer essa capacitação, para que a igreja possa alcançar essas comunidades rurais. Além disso, nós temos ainda uma terceira vertente, que é o incentivar. No incentivar, nós trabalhamos através de escavação de poços no sertão, em lugares onde a igreja chegou e há uma escassez de água, problema de escassez de água. Além disso, nós ensinamos o sertanejo a transformar uma terra que é improdutiva numa terra produtiva através do uso de compostagem. Ensinamos ele a fazer compostagem, ensinamos ele a fazer silagem para os animais, ensinamos ele técnicas como agrofloresta. A agrofloresta visa plantar árvores maiores. No meio dessas árvores, você pode cultivar outros frutos que não são comuns da região. Você imagina, eu já comi cacau no sertão, né, que é produzido no sertão. Com o sistema de agrofloresta, você consegue cultivar esses frutos. Além disso, um tipo de roça permanente, que é um tipo de roça que a ideia é todo dia ele tenha um fruto para colher, independente da época do ano.
e também hortas comunitárias. E, além disso, nós temos parcerias com a Atuação Global, que trabalha com crianças em contraturno escolar, através de uma educação por princípios. Então, nós fazemos parcerias também nessa área para que o Evangelho chegue também a esses lugares. E, por último, nós começamos esse ano, na Missão Pro Sertão. A gente tem percebido infelizmente, muitos missionários que estão no campo missionário hoje saírem de forma precoce, voltarem de forma precoce do campo. Às vezes por problemas familiares, porque não são acompanhados, não são cuidados. Então a Missão Pro Sertão, esse ano nós começamos um trabalho de cuidado desses missionários, através de aconselhamento bíblico, acompanhamento psicológico, também acompanhamento através de vários parceiros médicos também, e fomentando uma necessidade que esses obreiros têm do descanso, e facilitando também o acesso desses obreiros a um tempo de descanso, para que ele possa continuar desenvolvendo um trabalho, no seu trabalho no Sertão Nordestino. Então, hoje a Missão Pro Sertão, ela trabalha com essas 4 vertentes, visando multiplicar isso em todo o Sertão Nordestino. Contato da Pro Sertão. Nós temos, você pode encontrar informações através do nosso Instagram, né, @Missão Pro Sertão, e também o nosso site, prosertão.org. E a AMES, Thiago? Queridos, a AMES é a Agência Missionária de Evangelização do Sertão. Nós iniciamos através de uma semente missionária que Deus plantou no coração de uma família lá do Espírito Santo. Essa família estava empreendendo no semiárido nordestino, e através desse empreendimento, já era uma família evangelista, Deus colocou uma estratégia de evangelismo no coração deles. E nas casas que eles estavam tocando, através desse trabalho, eles propunham uma oração. Podemos agradecer a Deus pelo que Deus tem feito na sua família? Isso, simples. Só que já nos primeiros momentos, nas primeiras oportunidades, muitas pessoas, dezenas de pessoas, entregaram suas vidas para Jesus, naquelas primeiras comunidades. E aí um dos funcionários dessa empresa pediu demissão. Ele falou para o encarregado dele: eu vou ficar aqui porque eu tenho chamado missionário. E essas pessoas entregaram a vida para Jesus, não tem igreja aqui. Eu já falei com a minha esposa, já liguei para o meu pastor, e eu vou ficar aqui. Então, essa família empreendedora, dona dessa empresa, perguntou para este rapaz, né, o que a gente pode fazer para te ajudar? E esse rapaz disse: envia umas Bíblias para nós, porque quem sabe ler aqui na região, a gente pode discipular lendo a Bíblia. Manda umas bolas também, que a gente joga bola com as crianças, adolescentes aqui, traz a comunidade para perto. E se puder, manda algumas cestas básicas, que tem muita gente passando necessidade aqui na região. Essa comunidade fica a 15 quilômetros de Bom Jesus da Lapa, uma região ali chamada Baixa da Cisterna. E ali, querido, foi onde começou. Não tinha nome, não tinha uma pretensão de ser ou fazer algo além disso, mas essa pequena comunidade foi ganha para Jesus, dezenas de pessoas entregaram a vida para Jesus ali. O pai desse menino foi visitá-lo 6 meses depois, viu o movimento que estava acontecendo ali, voltou para casa, o Espírito Santo, entregou a congregação na mão do obreiro, botou a casa dentro de um caminhão e voltou 1 mês depois para a região, assumindo aquela região lá, e aquela congregação nasceu nesse período, né? E esse menino, evangelista, continuou na rota do serviço das instalações, evangelizando, e aí vinha outro obreiro amigo, outro pastor amigo, outra igreja amiga. Foi assim que começou, né? Hoje nós temos 36 igrejas parceiras, são organizações, igrejas locais, algumas organizações missionárias, parceiras, que enviam seus obreiros aos campos sertanejos. Nós temos 288 obreiros de tempo integral nos campos hoje, em 60 municípios atuando. Então, a AMES, diferentemente de uma organização missionária que tem os obreiros para si e envia-os ao campo, nós, na verdade, mobilizamos igrejas locais a enviarem os seus obreiros ao campo missionário sertanejo, e despertamos igrejas para o campo missionário no sertão e vamos junto com elas, né? Então, atuamos com as igrejas juntos no campo missionário. E esse primeiro projeto, que começou ali jogando bola e tal, se tornou escolas de futebol, se tornou escolas de contraturno, de alfabetização, de reforço escolar, de dança, de música, de informática, e hoje nós temos mais de 15 mil alunos de 5 a 17 anos
né, nos diversos povoados que atendemos no campo missionário hoje. Então, a AMES, ela atua mobilizando igrejas locais e obreiros para o campo missionário sertanejo. São igrejas do sertão e são igrejas do Brasil e do mundo que estão também enxergando o sertão como uma oportunidade missionária e um chamado de Deus para a missão. Para concluir, semana retrasada eu estive em Piancó, na festividade do campo missionário de 12 anos de base missionária ali em Piancó. E aí, eu conheci um casal de americanos que foi morar em Piancó, porque o pastor deles conheceu a história do campo missionário sertanejo através de um amigo brasileiro que começaram a fazer incursões missionárias do Texas para Piancó e vieram um ano, outro ano, e agora tem esse casal missionário morando lá em Piancó. Isso me remeteu a algo. Assim como Deus nos chama de formas tão distintas, e as oportunidades que Ele tem mostrado para cada um de nós são diversas, né? A gente continua vendo um Deus agindo no mundo inteiro, ouvindo o clamor de um coração sertanejo, porque, André, Kleber, não somos nós. Não somos nós. Tem alguém no sertão agora orando e pedindo a Deus socorro. Ele não conhece muito bem a Deus, o que ele sabe de Deus é o que alguém contou. Ele está clamando por uma entidade, talvez, e ele está pedindo misericórdia. E o Espírito Santo de Deus conhece essa casa. Então, quando nós, brasileiros, que moramos tão perto do semiárido, não atendemos, Deus encontra corações em outras nações. Então, se eu posso dizer algo para concluir aqui, é você que nos ouve, você que nos vê, talvez Deus esteja te chamando para o sertão. Pergunte ao Espírito Santo, converse sobre isso com a sua liderança, chame o seu pastor, sua pastora, seus amigos, sua família e pergunte, será que Deus tem uma oportunidade para a missão para nós aqui no Brasil e talvez no sertão nordestino? Se a sua oração for respondida de maneira positiva, então, por favor, você tem aqui a ProSertão, você tem aqui a AMES, tem tantas organizações missionárias, tem a RTM, entre em contato com pessoas e certamente Deus vai te conduzir a sua família, a sua comunidade local, a uma casa que necessita de Jesus nesse dia. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. E para o pessoal conhecer mais sobre a AMES? Nosso arroba, né, no Instagram é @missãoames, nosso site missãoames.com.br. Bom, depois dessa palavra eu tenho que deixar você dar uma palavra final também, Kleber. E realmente eu ia pedir isso, né? O que você quer dizer para os nossos ouvintes e espectadores, pessoas que estão nos acompanhando em relação à missão no sertão? Bem, Tiago, ele falou tudo, né? Realmente é isso. Eu acho que nós precisamos, antes de... Não é só ouvir falar do sertão, mas aí ver. Eu lembro do texto de Mateus capítulo 9, a partir do versículo 35, ali quando Jesus ele percorria todas as cidades e povoados, e já chegando no versículo 36, no final do versículo 35, ele disse que Jesus ele olhou para a multidão e ele sentiu compaixão da multidão, porque eram como ovelhas que não tinham pastor. Então, se olharmos para o sertanejo com os olhos de Jesus, nós iremos alcançar o sertão. Mas nós precisamos ver, nós precisamos ir para ver. Não é só o que o Kleber está dizendo, o que a ProSertão diz, o que a AMES está falando, mas é aquilo que nós podemos enxergar. Eu lembro que no Evangelho de João, Jesus olha para os discípulos e diz, olha, ergam os olhos e vejam os campos. Talvez o que nós precisamos como igreja é erguer os nossos olhos, olhar os campos. E esse é o convite que eu faço para você. Ergam seus olhos, olhem os campos, olhem o povo sertanejo com o olhar de Jesus, o olhar de compaixão. Kleber, Thiago, muito obrigado. Muito obrigado pelo alerta, pela chamada, pelo incentivo que você nos deu. Vamos investir em missões para alcançar todos os povos e também para alcançar aqueles que estão mais perto de nós, como o pessoal que está no sertão nordestino. Eu sou André Castilho, muito feliz de estar aqui no podcast da AMTB RTM Brasil, no CBM 2025.